Muito bem, amigos, cá estamos nós com mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. E o frio chegou, pegou de vez, a gente aqui bem agasalhado, né? Não tem outra forma, mas temos que encarar. E nós não podemos realmente relaxar diante destas questões climáticas. E até por isso mesmo, na semana que passou, nós fizemos uma visita à pequena cidade de Urupema e em plena tarde de quinta-feira nós fomos visitar o Morro das Antenas e a sensação térmica naquele horário, por volta de 3h30 da tarde, era coisa de arrepiar, bastante frio. E imaginem agora, né, com as temperaturas mais em queda e nessas manhãs principalmente com geada e tudo mais, e nós aqui acompanhando como deve se sentir aquela população de Urupema. Aliás, é o destaque no Brasil inteiro, no mundo, enfim, as informações do frio e é desta queda de temperatura acentuada nesta semana, com previsão inclusive de neve entre os dias 10 e 12 agora de junho, nesta região de Urupema, de Urubici, de Bom Jardim da Serra, São Joaquim. E a gente vai ficar de cara, né, assistindo de longe, vendo como é que tudo isso vai se comportar e da melhor maneira possível, agasalhado e num lugar bem abrigado, bem quentinho. Diante de todas essas adversidades do frio, nós temos sim grandes preocupações diante da necessidade de outras pessoas que não têm essa comodidade toda e inclusive até por falta de roupa e tudo mais. Estas campanhas do agasalho que estão sendo realizadas no município são realmente meritórias e precisam ter todo o apoio e o respaldo da comunidade para agasalhar o máximo possível a nossa comunidade. Então, nisso tudo, nós nos engajamos nessas propostas para que a sociedade realmente se integre nestas campanhas, participe, colabore, porque realmente você passar frio não é coisa fácil. Às vezes a gente está um pouquinho com pouca roupa e tudo mais, acaba sentindo frio. Imagine essas pessoas que nem têm o que vestir e passam essas friagens todas quase em desabrigo, né? Com casas mal construídas, frestas nas casas e tudo mais. Dá para imaginar o sofrimento dessa gente, é coisa muito triste. E a gente então precisa estar atento e ser solidário nessas horas. Por falar em solidariedade, criou polêmica de uma certa forma, mas eu quero aqui ressaltar o trabalho de um pessoal que mandou construir casinhas de cachorro aqui no município de Lages, ganhou destaque nacional inclusive, e estas casas de cachorro foram colocadas em pontos estratégicos da cidade para que os cães à noite se abrigassem desse frio. Quer dizer, uma preocupação das pessoas também com esses animaizinhos que estão aí à solta nas ruas e gera uma discussão muito grande a respeito de tudo o que acontece com relação aos animais de rua. É claro que muita gente não está nem aí com a vida desses bichinhos, mas felizmente temos outros que estão muito preocupados, têm um sentimento nobre e ficam realmente com pena desses animais e dão um jeitinho de promover alguma ação de solidariedade para a proteção dos animais de rua. Então, nossos cães estão tendo agora, pelo menos na área central, em algumas praças, algumas casas para que possam pernoitar, dormir à noite. Eles procuram abrigo nestas noites frias e encontram nessas casinhas, então, um lugar para não passar diretamente à noite no relento, no frio. E houve quem criticasse que o município, essas casas são paliativas e tudo mais. Eu até posso concordar, é claro que é uma solução paliativa, mas que o município deveria ter, de certa forma, uma participação mais efetiva no controle dos animais, além daquela proposta de fazer a castração e o centro de zoonoses e abrigar os animais por lá. Mas quem sabe construir um canil gigante que possa abrigar praticamente todos os animais de ruas, ou a maioria deles, e lá promover uma castração coletiva e tudo mais. Então, a partir de uma organização de ter este abrigo, de ter um canil municipal, e nesse canil, não só o centro de zoonoses, que já é uma espécie de canil, mas, enfim, trabalhar melhor a questão dos animais de rua da nossa cidade de Lages. Tudo parece ser paliativo aqui no município, começam as castrações e são colocados chips em alguns outros animais e assim por diante, mas isso tudo não tem uma ação mais efetiva, são eventuais e é muito pouco que se faz diante desta necessidade. Então, todas as coisas que se façam
para que os animais tenham uma melhor vida e no nosso município de Lages, é claro que é preciso ter um controle também da proliferação desses bichinhos. Mas é uma coisa que a sociedade precisa cobrar do poder público municipal, uma efetividade. O poder público não tem tido uma participação como a sociedade quer. E nós vemos aí nas ruas, então, 10, 15 animais perambulando e a gente não sabe o que fazer a não ser assisti-los e não podemos nem agredir, não podemos fazer nada e assim por diante. Temos que deixar que as coisas aconteçam naturalmente. É preciso sim uma ação efetiva do poder público e parabéns às iniciativas destas pessoas que amam os bichinhos e que procuram fazer alguma coisa por eles, mesmo que seja paliativa esta ação. E eu tenho acompanhado a vida de outras pessoas que na sua clausura, na sua vida pessoal, acabam investindo dinheiro próprio para a proteção e alimentação desses animais. Eu conheci outro dia uma senhora, é uma advogada, ela gasta cerca de 10 a 12 mil reais do próprio bolso para proteger animais. E ela criou uma chácara com um canil que ela mesma construiu de forma precária, mas está lá, mais de 200 cachorros lá sobrevivendo e ela não sabe o que fazer e tudo mais, mas não tem como deixar no relento. Ela é apaixonada pelos animais e eles estão inclusive na sua própria casa, ela passa uma série de dificuldades junto aos vizinhos que reclamam dos latidos dos cachorros, mas vejam só, são uns anjinhos de plantão que estão aí pelo menos fazendo alguma coisa por esses animais. Gente, esta é a questão do frio. Eu quero, antes de mais nada, antes de continuar o nosso trabalho, dizer para vocês que eu continuo trabalhando com a nossa erva mate Valério. Aqui tenho 2 produtos, né? É uma erva tradicional e a chimarrão. São dois mix que eu tenho aqui. A ervateira Valério produz mais de 2 mix, são 6 mix de produtos que ela produz. E eu quero dizer a vocês que eu estou conseguindo colocar nos principais mercados da cidade e também nos pequenos mercados e mercearias nos arredores da cidade. Muito obrigado pela atenção, vocês comerciantes que estão me recebendo de braços abertos, muitos estão comprando, adquirindo, e esta semana eu estive acompanhado do vereador Nilton Freitas, que visitou comigo uma série de mini mercados e supermercados, e ele tem um conhecimento bastante grande, é amigo dessas pessoas, abriu as portas para que a erva mate Valério chegasse então a esses mini mercados e supermercados dos bairros da nossa cidade. Então, a gente chegou a entregar erva para mais de 20 estabelecimentos e hoje a gente está aumentando, então, o nosso hall de clientela e a erva mate Valério realmente se achegando aqui na cidade de Lages. Se você quiser, a gente pode também fazer uma visita para você, só fazer o contato. Pessoal, falando um pouquinho do nosso futebol, o Internacional de Lages está, pelo jeito, bem organizado, está bem preparado para iniciar o Brasileiro da Série D agora, neste domingo, às 16 horas, no Tio Vida. Eu estava ouvindo o técnico Vaguinhos de manhã numa rádio aqui da cidade e ele estava falando exatamente que o Internacional está muito bem preparado para enfrentar. Fez 2 amistosos e foi muito bem nesses 2 amistosos contra o Figueirense e contra o Brusque. Quer dizer, foram apenas 2 partidas, 2 jogos treinos, na verdade, mas o time está muito bem preparado. Então, não resta mais a não ser, não resta mais alguma coisa a não ser chamar a torcida para que vá ao estádio domingo, superlote o Tio Vida e dê esta força inicial para o time, porque o Linense, lá de São Paulo, que vem enfrentar o Internacional de Lages, é uma das fortes candidatas à classificação à Série C, a subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, nós precisamos superlotar e dar um apoio ao Internacional neste primeiro momento, partida em casa, começo de campeonato, vocês imaginem, time nervoso e tudo mais, mas é assim, vamos enfrentar tudo isso para que o Internacional de Lages tenha um começo bastante bom, né, que some os seus primeiros 3 pontos, é muito importante a vitória em casa, não perder essa oportunidade. A torcida é a camisa 12, terá que estar realmente nas arquibancadas. E uma outra coisa boa que a gente está informando para vocês é de que o ginásio Ivo Silveira vai inaugurar nesta sexta-feira, gente. Depois de tanto se falou que iam demolir o Ivo Silveira, que iriam construir outro complexo esportivo no lugar e tudo mais, acabaram então decidindo pela reforma do ginásio e ele então está agora pronto para ser inaugurado. Até a imprensa vai ter um jogo contra... Os adversários serão as pessoas da prefeitura, aquelas que realmente trabalharam no projeto de
de revitalização do ginásio. Então, a imprensa contra os operários, né? As pessoas que trabalharam na revitalização do projeto. Então vamos ver como é que vai sair a nossa equipe neste primeiro jogo. Depois teremos um jogo muito bacana envolvendo as Leoas, a time de futebol de salão das Leoas, com a seleção brasileira sub-20 ou sub-17, sub-20 da seleção brasileira de futebol feminino, de futebol de salão feminino. Então, um grande lance, um grande jogo para vocês. No sábado, inclusive, esta seleção brasileira joga de novo lá no Jones Minosso, uma outra partida, são 2 partidas amistosas, então vale a pena a gente conferir e prestigiar a inauguração do Ivo Silveira a partir das 19 horas desta próxima sexta-feira. Deixando de lado essa questão esportiva, vamos falar um pouquinho das questões nacionais. Eu não posso deixar de acompanhar. As pessoas falam que a gente tem que tocar nos assuntos da paróquia e tudo mais, que temos que nos limitar a falar sobre os assuntos inerentes a Lages e à região da Serra Catarinense. Mas não tem como deixar de ver o que está acontecendo nacionalmente através da Operação Lava Jato, todas essas falcatruas sendo reveladas pela Operação Lava Jato e tudo mais. E ontem, então, foi pedida a prisão, né? Não foi pedida, foi pela Procuradoria-Geral da República, a pedida para que o Supremo aprove a prisão do Renan Calheiros, o presidente do Senado, do ex-presidente José Sarney, vejam só, do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, hoje afastado, que está fazendo toda uma articulação para escapar da cassação, e eu acho que vai conseguir, porque eu nunca vi pessoa mais ardilosa para poder trabalhar os seus métodos de defesa e tudo mais, e nós acompanhando aqui de longe, mas isso tudo tem um reflexo muito grande. A gente percebe que pelo menos a justiça pode até tardar, mas não está falhando. Então estas autoridades políticas que se viam sempre protegidas por um manto, um escudo protetor pelo poder lá em Brasília, agora estão então caindo nas malhas, nas garras da justiça, e tomara que realmente tenham as suas situações resolvidas nesse sentido e que nós possamos ver que a justiça realmente possa ser feita também nestas pessoas que sempre se julgaram protegidas e acima da lei aqui neste país. O próprio presidente Michel Temer está tendo dificuldades nesse começo de condução do seu governo, até desse seu governo interino. Até agora já 3 ministros também caíram por problemas envolvendo suas particularidades de corrupção e tudo mais. Não sei como que esse presidente assumiu o lugar da Dilma e pega pessoas que estavam com pendências, com problemas envolvendo esses ministros, né, na Operação Lava Jato e com corrupção, com desvio de dinheiro e tudo mais, e agora estão caindo um a um. 3 ministros em pouco mais de 3 semanas de governo é muita coisa. Eu não consigo entender como são fracos os nossos administradores nacionais, como são fracos os nossos líderes, que não têm um pensamento mais sério nesse sentido. E a gente pensou que Michel Temer, assim que assumisse a presidência da República, poderia colocar pessoas idôneas, responsáveis, que pudesse colocar a máquina para trabalhar em prol da comunidade e tirasse esse país dessa crise que assola tanto política quanto econômica e social. Enfim, uma vergonha o que nós estamos vendo nacionalmente. Perdemos, de certa forma, a crença nesses nossos líderes, e a política ou o setor político nacional está hoje no fundo do poço, está enlameado, e nós não temos mais a coragem de dizer que os nossos políticos são os nossos grandes líderes. Nós os vemos como pessoas corruptas, como bandidos e como pessoas que não merecem a mínima confiança. E isso vai se alastrando em todos os níveis nesse sentido. É uma grande preocupação. Por outro lado, eu quero fazer uma parte aqui. Hoje pela manhã recebo a informação da deputada federal Carmen Zanotto, ela que é vice-líder do PPS lá na Câmara dos Deputados, comemorando a aprovação de uma PEC pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da proposta de emenda à Constituição. Então, a PEC número 134 de 2015, que garante a reserva de vagas para mulheres nos 3 níveis dos parlamentos no Brasil, ou seja, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, e no Senado Federal. Ou seja, agora
a mulher terá o direito daquela reserva de vaga. Se por acaso elas não tiverem uma votação expressiva, mesmo assim vão preencher esta reserva de vaga. O que acontecia antes? Elas tinham até 30%, a ideia era de que 30% desses parlamentares fossem ocupados por mulheres. Mas se por acaso as mulheres não conseguissem a votação dos 30%, elas só vão para a eleição com acima de 30% de mulheres em meio a 70% dos homens. Mas se elas não conseguissem atingir esses 30%, ficavam fora. Poderia até não ter nenhuma mulher na Câmara de Vereadores, né? Podia atingir 5% e estava tudo bem. O resto, todos homens, como deputados, como senadores e como vereadores e como deputados estaduais. Então agora não. Agora esses 30%, essas vagas, são reservas de vaga, ou seja, se a mulher não atingir a mesma votação do homem, elas terão igual a vaga, porque o homem não vai ocupar aquele espaço. Então, há nesse sentido a aprovação ainda deste projeto, desta nova PEC, ainda não está completa, mas de qualquer maneira garante então a reserva de vaga às mulheres, elas terão muito mais participação nestas esferas, nestes níveis, como a Assembleia Legislativa, no Congresso Federal e também no Senado Federal. Então está aí uma boa conquista e a nossa deputada Carmen Zanotto compartilhou conosco e está comemorando esta decisão, desta aprovação, porque passou agora pelas comissões e vai à votação. Com certeza deverão aprovar essa participação, valorizando cada vez mais o sexo feminino, a nossa mulher brasileira, que tem sofrido barbaramente, né? Hoje, até mesmo um assobiozinho para você mexer com a mulher, você não pode mais fazer isso. Isso já é uma afronta à idoneidade da pessoa, né? Você tentar mexer com a pessoa já é realmente um crime que se configura. Temos que ter respeito completo pela mulher. Isso a gente não tem dúvida que tem que acontecer e parar de acontecer isso. Nós estamos, claro, vivendo uma crise muito grande. Tem uma música no Rio Grande do Sul em que o gaúcho começa mais ou menos dizendo assim: se a bala vem por cima, nós se abaixemos. Se a bala vem por baixo, nós pulemos. E se a bala vem no meio, nós fizemos ela voltar. Então é mais ou menos assim. A crise está aí, gente. Não tem como fazer. Não tem como se abaixar, não tem como pular. A crise está batendo no peito, ou já no pescoço, ou já na testa, no nariz das pessoas, e nós não podemos mais nem respirar. Temos que fazer ela voltar. E como fazer isso? Estava conversando agora há pouco com o Miller a respeito de metodologias de trabalho e tudo mais, com planejamento, com metas e tudo mais. É mais ou menos por aí. Eu acho que as pessoas têm que mostrar a superação diante da crise nesses momentos de dificuldade. A criatividade assola neste momento. Você passa a ter uma necessidade um pouquinho maior de buscar as coisas para sobreviver. Vejam bem, eu mesmo, além das mídias que eu comercializo através dos meus meios de comunicação, fui buscar na Erva Mate Valério uma alternativa de renda. Eu passo o dia inteiro correndo para cima e para baixo, vendendo erva, vendendo mídia, atualizando meu blog, escrevendo colunas, enfim, trabalhando aqui na televisão, ocupando meus espaços da melhor maneira possível. Passo o dia inteiro trabalhando e quando chego à noite ainda tenho que ler meus e-mails, continuar atualizando o portal Vida e Natureza, atualizando o meu blog, tudo isso para poder tentar gerar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de renda para que a gente possa sobreviver. Não está fácil, minha gente, não está fácil, mas estamos aí diante de uma necessidade de fazer esta bala voltar. Ela já está batendo na nossa testa, já passando dos limites, e nós temos que realmente nos superar diante dessas dificuldades. É por aí. Estamos vivendo o mês do meio ambiente. No último dia 5 foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Lages nós estamos vivendo uma programação de um mês inteiro. Eu acompanhei na segunda-feira à noite lá no Teatro do Sesc, uma palestra de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, fantástico, não lembro aqui o nome do professor, mas é Daniel, se não me engano, o professor Daniel, e ele foi muito fantástico no que ele disse. E uma das coisas que eu gravei, que marquei na sua palestra, é a valorização do que é nosso aqui na nossa cidade de Lages, da nossa região da Serra Catarinense. Uma das coisas que nós não valorizamos e que precisamos valorizar, que nós precisamos nos incorporar,
são com relação às araucárias. As araucárias, nós somos o povo das araucárias, ele disse. Vocês são o povo das araucárias. Assim como lá no Rio de Janeiro é o povo do morro do Cristo Redentor e assim por diante, das praias e tudo mais lá no Rio de Janeiro. Vocês aqui são o povo das araucárias. Precisam se incorporar, valorizar, estudar e fazer com que as pessoas conheçam a araucária, os estudantes e tudo mais, tenham maior vivência para conhecer, principalmente as araucárias centenárias. E a outra questão que ele falou, que nós somos extremamente contemplados e privilegiados, é com relação ao aquífero Guarani. Nós estamos sobre a maior reserva natural de água do mundo e mesmo assim pouca coisa se faz para a proteção, para a discussão e tudo mais. Aliás, a questão ambiental, a preocupação, eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo para poucos. Discussão, proteção, trabalho em torno do meio ambiente é só para poucos. Grande parte da população brasileira, e olha que é mais de 90%, para não chegar a 95% ou 97%, não está nem aí para as questões ambientais. E, na verdade, outra coisa que ele chegou a dizer, nós somos parte de um ciclo de vida que nós somos conectados com o meio ambiente. Sem o meio ambiente preservado, nós também, humanos, vamos definhar, vamos morrer, vamos perder espaço e vamos ficar doentes e vamos ter cada vez mais problemas ambientais, entre outras coisas. Então a sociedade não tem noção de que, na verdade, o ser humano ele é um intrometido dentro da natureza e, por si só, ele vai depredando, ele vai estragando, ele vai corroendo, ele vai usufruindo da natureza e não repõe, não cuida da necessidade que precisa. Outro dia eu cheguei a ver que existe um projeto para o futuro de que as pessoas possam salvar a humanidade indo morar em Marte, minha gente. Vocês já imaginaram como é que estão já pessoas pensando na vida para salvar a humanidade, porque a degradação ambiental do planeta está se encaminhando para um problema sério? Claro que não é para amanhã, para depois de amanhã, mas isso é uma coisa que deverá acontecer daqui a 100 anos, 150 anos, eu não sei como é que vai estar esse planeta, a gente não vai estar aqui para ver mais, mas nesse período, daqui a 100 anos, o nosso mundo vai estar completamente degradado. O ser humano está acabando com o planeta e por isso que eu digo, são poucos os que estão interessados em trabalhar com as questões ambientais. Vejam, senhores, eu tenho uma revista chamada Vida e Natureza. Nela eu procuro trazer todos os artigos e ações ambientais para levar um pouquinho mais de consciência às pessoas. Não consigo mais manter esta revista. Ninguém tem interesse, ou praticamente ninguém tem interesse em colaborar, em patrocinar revistas voltadas para o meio ambiente. Agora, vai fazer um programa policial em que morre 300 pessoas nas ruas, nas estradas e tudo mais. Todo mundo quer ver quem morreu, quem se quebrou, todo mundo quer saber. Agora, saber da preservação ambiental, pouca gente realmente está preocupada. Então foi isso que o professor Daniel mais ou menos nos deu de recado, uma mensagem muito bacana na sua palestra nesta segunda-feira, na abertura do mês do meio ambiente aqui no município de Lages. E a gente vai continuar falando, eu vou continuar também lutando pelas questões ambientais, não há outro jeito, pelo menos alguém tem que seguir nesta luta. Estou sim engajado nesse serviço. Para nós quase encerrarmos o nosso programa, vamos puxar alguns assuntos sobre as eleições municipais de 2016. Lages, uma quase que completa indefinição. A gente vê, por exemplo, o Antônio Seron fazendo diversas reuniões nos bairros, aglutinando um mundaréu de gente, participação nesta noite, inclusive passada, nesta quarta-feira à noite, nesta terça-feira à noite, no bairro Santa Helena. Havia gente até demais no salão, não coube todo mundo para ouvir a palavra de Antônio Seron e tudo mais, num resgate para ouvir o que a comunidade precisa para melhorar a nossa cidade. E assim vai. Os outros candidatos, a gente vê alguma coisinha por aí, mas eu não recebo informações deles, então a gente não tem muito o que falar. Os candidatos, não digo os pré-candidatos, porque ainda não são candidatos oficiais. Sei que eles andam por aí, né, visitando um, fazendo outro, mas eu não recebo informação, então não tenho o que falar. Eu vou falar de quem eu tenho informação. E aí, então, a gente tem consistência, a gente tem base no que dizer. Então, infelizmente, os demais não mandam informações, eu não falo aqui, não sei o que estão fazendo. Só sei que estão por aí visitando e tudo mais,
mas não recebo nada a respeito deles, então não tenho o que dizer. Seron, eu recebo todo dia informação, recebo fotografia todo dia, a gente sabe que ele está realmente fazendo um trabalho efetivo. Nem mesmo o próprio prefeito Eliseu Matos, a gente não sabe o que vai fazer. Se será ou não candidato à reeleição, o PMDB está numa deriva sem tamanho, esse partido não se decide e as coisas então estão assim em banho-maria. De qualquer maneira, são as andanças e falações que a gente acaba sempre aproximando e envolvendo esses pré-candidatos das prefeituras aqui do município de Lages. Nós estamos quase encerrando o programa, gente. O gás natural está vindo. Uma comitiva brasileira aqui de Santa Catarina, através da Fiesc, acabou indo a Portugal e descobriu que se trazer de caminhão, né, o gás aqui para a cidade de Lages e fazer a terminação dele por aqui é muito mais interessante do que construir todo aquele gasoduto vindo lá de Rio do Sul, lá não sei da onde, para aqui para o município de Lages, que sairia muito caro. Então agora o gás natural virá de caminhão. Uma solução bem simples, que acabaram indo buscar essa alternativa, esse conhecimento lá em Portugal, imagine, né? Mas vamos ver então como é que vai ser bem esse processo para que a gente possa falar um pouquinho melhor. Nesta sexta-feira vai haver uma coletiva à imprensa aqui na sede da Fiesc regional em Lages, com a presença dos dirigentes da SC Gás, para explicar esta nova metodologia que vai abastecer a nossa Serra Catarinense com o gás natural. Vamos então até lá. O nosso amigo, colega de jornalismo, Vantuir Heck, eu quero aqui com muito prazer anunciar a chegada dele aqui na Imagem TV. Ele tem um programa a partir das 11h30 às 12 horas e ele vai trabalhar com vocês as informações da comunidade nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras, às 11h30 às 12 horas. Então eu convido vocês para que sintonizem a Imagem TV, tem um aplicativo no celular, tem na internet, você pode também acessar onde você quiser e acompanhar o trabalho aqui da Imagem TV. Aliás, tá muito bacana, muita gente boa hoje participando, você vê a grade de programação extremamente completa, com pessoas bem interessadas e a Imagem TV cada vez mais crescendo e mostrando o seu valor aqui na Serra Catarinense através desse trabalho. É claro, é um trabalho que é mostrado para o mundo inteiro, mas aqui, a partir do que se quer feito em Lages, na Serra Catarinense, está sendo mostrado para este mundo inteiro. Parabéns ao Luiz Figueiredo pela realização de mais um Fashion Hair. O evento encerrou nesta terça-feira à noite com um sucesso tremendo, maravilha, uma organização fantástica. Acertou ao ir até o Lages Garden Shopping, encontraram escondidinho lá um bom canto no Lages Garden Shopping, que aliás está se mostrando num grande espaço para a realização de eventos também, e eventos dessa magnitude provou que o Lages Garden Shopping tem condições de absorver, e tudo isso então a gente acaba aplaudindo aqui no município de Lages. E aliás, o Lages Garden Shopping apresentou números bastante interessantes de crescimento neste período de crise. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até agora, neste mês de maio, o Lages Garden Shopping cresceu 30%, minha gente. Aumentou em número de participação de público, em número de vendas e ainda novas lojas estão chegando. É neste período de crise que eles estão mostrando também esta competência de crescimento. É por aí. Pessoal, eu acho que nós fechamos o nosso tempo de hoje. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta trazendo mais algum assunto. E não esqueça da nossa erva mate Valério. O Miller já disse que essa fica aqui. Tá bom, tem que deixar. Ele está com o chimarrão pronto, até vou tomar agora um chimarrãozinho com ele, aqui com a nossa erva mate Valério. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.